Funciona assim, eu vou lá, vamos imaginar, assim, na pior das hipóteses, que eu sou um mago negro. Não sou, ó, eu sou bem luminoso, iluminado. Olha a minha auréola aqui, tá vendo? Assim a Ai, minha sabe por auréola. que que o senhor não é um mago negro? Ah, Porque eu conheço todos os seus filhos. esse é o problema. Ai, Mas olha a minha auréola, eu não sou. Mas suponhamos que eu fosse um mago, né, um agente do obscuro. Que eu acho que eu vou chamar só desse nome, porque eu realmente tenho sérios problemas em ficar usando a expressão mago negro. Eu não gosto disso, acho muito ruim, não gosto. Vamos supor que vamos eu seja. instituir. Vamos supor que eu seja um agente do obscuro, né? Um grande cerimonialista das dimensões inferiores. Aqueles não devem ser nomeados. Isso. Aí eu vivenciei alguma experiência aonde eu aprendi o medo. Eu entendi o medo. E aí eu sei lidar com o medo. Então eu frequencio. Para quem assistiu Lanterna Verde, eles usavam a força da vontade. E aí aquele cara lá foi lá aprender a frequência do medo e tornou-se um monstro, e a frequência era amarela, a vontade era verde, eles forjaram um anel, né? Um anel, lanterna verde, baseado na vontade. E aí outro foi lá e forjou um anel amarelo baseado no medo, né? Vamos forjar um anel amarelo. O chip é um anel do lanterna verde, né? Para fazer uma equivalência de uma frequência específica. E aí eu, como mago negro, forjo vários chips, anéis, para várias pessoas utilizarem. E eles vão reproduzindo isso. Eu tenho a matriz, né? A matriz, o programa desse anel. E aí, que é um chipzinho mesmo, né? Um chipzinho. E aí eu implanto nas pessoas, e cada vez que elas ativam medo, eu absorvo a energia ectoplasmada gerada na frequência do medo para o meu grande projeto. Só que essa energia, em algumas dimensões, é matéria. Então, por exemplo, assim, se eu tenho 1000 pessoas gerando medo, é como se eu tivesse uma caçamba de terra vindo por dia para mim. Eu vou fazer com essa terra o que eu quiser. Eu vou construir, eu vou plantar, eu vou forjar um universo. Não é exclusivamente e apenas para fazer com que o mundo, que esse ser não encarna. Ele constrói. Por isso, né, cada dimensão tem a sua matéria. No mundo da 4D, as emoções são a matéria disponível. E aí, se eu tenho uma emoção, eu moldo ela conforme eu quero, porque eu consigo moldar ectoplasma, ele é maleável. Ele só vem até mim por uma frequência específica, mas se eu sou inteligente o suficiente para gerar um chip baseado no medo, eu tenho que ter inteligência suficiente para conseguir reverter isso e produzir o que eu quiser. Esse é o segredo do sucesso deles. Eles fazem você acreditar numa coisa, absorvem a sua energia, mas fazem com ela o que você quiser, porque não existe vida no medo, existe apenas medo. A vida é gerada por eles através do medo. Para eles viverem no medo. Porque ninguém vai ser escravizado para absorver medo vivendo no medo. Eles vão forjar ali o que eles quiserem, mas eles absorvem medo. E aí os funcionários de baixo calão vão ter que gerar medo. E aí os generais vão ter que gerar medo nos funcionários de baixo calão e nos estagiários. E aí eu tenho uma corrente de medo, mas o grande núcleo deles não vive com medo. Eles sabem lidar com o medo. E no medo eles constroem impérios que não são feios para eles, porque nenhum ser inteligente vai viver numa masmorra ou num castelo escuro como é construído para nós, né? Como grita aquela pastora que eu adoro assistir quando eu tô muito estressado para me distrair um pouco, que a pombagira tava lá e eu vi Satanás do inferno e em nome do Senhor eu bati na fulana e na beltrana e na ciclana. Não! O lugar é limpo, o lugar é bonito, o lugar é harmônico, de ser nenhum vai ter a idiotice de usurpar milhões de pessoas para viver na imundície. Ou aparecer de guampa. Não aparece de guampa para gerar medo. É o medo que lhes interessa. Tu vira do outro lado, tem 6 asas brancas maravilhosas, uma linda túnica
Um cabelo loiro bonitinho, enroladinho, porque daí quando alguém vê ele, não, olha que lindo, olha como é bonito, e daí ninguém o ataca. Isso é inteligência sideral, ciência espiritual, capacidade real. Vão tentar me matar de novo depois de tudo que eu falei, né? Foda-se. O Leba que lute. Mas, sabe, as pessoas que estudam isso são muito burras. Porque elas acham que um ser iria usurpar a energia para viver na merda. Na merda a gente nasce e vive aqui.